Amados irmãos, nós estamos felizes esta noite, na presença do Senhor, por mais uma noite preciosa que Ele nos dá. E hoje, o que o Senhor preparou, obrigado, meu pastor, para a minha vida e para a tua vida, meu amado irmão, é exatamente na nossa revista, a primeira parte, a metade da lição número 6. Eu mandei para todos os grupos, pedi para que trouxessem. Se você está com o WhatsApp, e é da banda, do coral, e etc., dos grupos da igreja, a lição está aí, disponível para você através de imagens, tá bom? Está aí disponível para você através de imagens, e hoje nós vamos para a lição de número 6, são 4 argumentos aqui que trabalham com a posição pré-tribulacionista, mostrando por que nós somos pré-tribulacionistas, e desses 4, nós vamos trabalhar hoje à noite com 2 argumentos. Um mais simples, tranquilo, tá? E outro mais efetivo, muito mais profundo. E vamos juntos, então, trabalhar com a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos, a mesmo sentados, abrirem na página de número 36. Quero avisar os irmãos que nós separamos 10 grandes argumentos, porque somos pré-tribulacionistas, mas o livro que tivemos por base, e até sorteamos um exemplar no domingo passado, quem ganhou foi a esposa do pastor Mota e a irmã e pastor Eunice, e só nele tem 50 argumentos. 50. O que não falta é argumento, né? Para que Jesus vai voltar e para crer que Ele busca a sua igreja num ato de amor, nos retirando da grande tribulação. E na página 36 você já tem os 6 primeiros argumentos que já estudamos. Inclusive o argumento número 6 está sendo visto essa semana, na semana escatológica. Tá bom? Na semana escatológica, pastor Cristiano está indo bem devagar no 6º argumento. E o 7º argumento é um argumento muito interessante, muito interessante. Abra comigo a palavra de Deus em 1 Timóteo, exatamente capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Abriu comigo? Vamos lá. Em 1 Timóteo, capítulo 2, você tem o apóstolo Paulo dizendo assim: admoesto-te. Então ele está falando com Timóteo, pastor da igreja. Antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Um dia nós veremos com muita calma a diferença de deprecação, oração, intercessão, ação de graça. Cada uma é um tipo de oração. Mas hoje não é o objetivo da aula, tá bom? Não é o objetivo da aula. E Timóteo diz, olha, é para orar por todos os homens. E aí, no versículo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2, ele restringe. E ele diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E aí, ó que lindo, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, e é agradável diante dele, ele se agrada, ele se alegra, ele fica feliz, é com a oração dos seus santos. Se eu, que Deus não sou, e como você, meu amado irmão, pecador, necessitado da própria graça de Deus, fico feliz quando chego na igreja e vejo
os amados irmãos em oração, quanto mais Deus, né? Romanos capítulo 12 diz que é para a gente apresentar nossos corpos como sacrifício suave, puro e agradável, que é o nosso culto racional. E uma das formas de você apresentar o seu corpo como culto racional diante de Deus, agradabilíssimo, é quando o Senhor te vê em oração, conversando com Ele. E olha que interessante, a oração deve ser absolutamente democrática. Eu e você, servos do Senhor, não podemos escolher por quem orar e por quem não orar. O texto diz, é para orar por todos os homens. Orar pedindo o quê? Bênçãos. Orar pedindo o quê? Salvação. Orar pedindo o quê? Intervenção da parte do Senhor. Agora, quanto àqueles que estão em posição de autoridade, esses é que a gente tem que pedir mesmo. Mas, pastor, independente do partido, independente do partido. Independente da ideologia, independente da ideologia. Independente da loucura ou não que cerca o indivíduo, independente. Por quê? Porque a igreja, quando ora por uma autoridade, aqueles que estão em eminência, ela ora com a intenção de que Deus abençoe a vida daquela autoridade, e Deus, que é todo-poderoso, é capaz de tocar no coração de qualquer autoridade. E isso possibilita o quê? Que tal autoridade venha e abra para a igreja a possibilidade da igreja ter uma vida quieta e sossegada, e a igreja possa viver em piedade e honestidade. Então, Paulo aqui está dizendo, ora pelas autoridades, para que vocês possam ter, não é em todo o tempo, porque o próprio Jesus disse que nós seríamos perseguidos, e disse que nós seríamos bem-aventurados quando perseguidos fôssemos, mas para que de tempos em tempos tenhamos momento de paz, de respiro, de alívio, e nestes momentos específicos de paz, respiro e alívio, pudéssemos pregar o Evangelho. Irmãos, o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E olha que salvação, benignidade, misericórdia, graça, bondade, isso só pode vir com o Evangelho, né? Os irmãos da Inglaterra, no século XVIII, eles eram chamados de puritanos. Eles costumavam dizer que o Evangelho é um leão forte e poderoso, só que durante muito tempo enjaulado. E que os crentes só tinham uma única função, abrir a jaula. E não se preocupe, que o resto o leão sabe fazer. E aí é muito interessante a imagem, porque ninguém pense que o Evangelho é qualquer coisa. O Evangelho é o poder de Deus. E a gente só tem que abrir a jaula. A gente só tem que ser testemunha dele. E deixa que o Evangelho sabe o que ele faz. O Evangelho é o poder, é ele que transforma. O Espírito Santo, ele sabe perfeitamente como convencer o homem do pecado, do juízo e da maldade. E essa ideia, salvo o melhor juízo, se não me falha a memória, começou com John Owen. Posso estar enganado, não há problema. A ideia do Evangelho como aquele leão que só precisa da jaula aberta. E a gente só abre a jaula, Júlia, e deixa o leão trabalhar. Ele sabe o que faz, né? E é interessante porque ele é poderoso para isso. E esse é o motivo pelo qual Paulo diz, ore por todos, principalmente pelas autoridades. Quem ao ler esse texto acredita que ele é palavra de Deus, meus irmãos? Levante o braço, só para que eu possa ver essa noite. Você concorda? Unanimemente, né? Glória a Deus. Então você
independente do partido político, vai orar pela autoridade constituída, não é verdade? Ok. Muito bem. Imagine a seguinte cena. Imagine a grande tribulação começando. E é óbvio que a grande tribulação, ela no início, ela inicia-se porque Cristo abre o primeiro selo e sai o anticristo para vencer. E a Bíblia diz que o anticristo é um pequeno chifrezinho, que domina 3 chifres, depois domina 10 chifres. Então é alguém que vai ter uma escala política e uma escalada política de progressão em matéria de poder. E Júlia, olha que interessante, chegará um momento em que o anticristo, se ele não dominar o mundo inteiro, ele vai dominar uma boa e grande parcela do mundo. Alguns intérpretes dizem que o anticristo não dominará o mundo inteiro, né? Eu sempre disse que ele vai ter um reino mundial, mas eu ando mudando de ideia devido a alguns textos. Depois a gente conversa sobre isso. E devido à própria realidade. Irmãos, eu não sei não, mas para o anticristo dominar o Brasil é uma dificuldade muito grande. Vamos ser francos, né? Ninguém consegue dominar o Brasil. Meu Deus, o brasileiro é indominável. Então eu acho que aqui no Brasil é um dos locais em que ele vai ter grande influência, mas dominar um brasileiro é muito difícil. Bem, mas voltando à nossa querida matéria, o anticristo terá, sim, politicamente, um poder enorme e dominará a maioria das nações do mundo, porque ele vai dar as cartas na economia, na política, na religião. E é muito interessante isso, porque se eu acreditar que vou estar na grande tribulação, então eu vou ter que orar por quem? Ou a palavra de Deus deixa de ser aplicada lá na frente. Por quem eu vou ter que orar, nonata? Ó que fantástico. Pedindo, Senhor, abençoa o anticristo. Cuida do anticristo. Senhor, protege o anticristo. Senhor, dá vitória ao anticristo para ele matar nós tudo rapidinho, degolado. É muito estranho. E à medida que o anticristo terá uma certa paz, então é óbvio que o anticristo vai nos dar paz, não é verdade? É lógico que não. Meu amigo, quem se posicionar contrário a ele morre. E morre de forma escandalosa, né? Com a cabeça cortada. A gente para e pensa, não, mas isso não é possível se cumprir. Há mais ou menos 250 anos atrás diziam, e o Apocalipse é impossível de se cumprir, que o anticristo vai degolar e etc. Não, não há mais esse tipo de morte. É mesmo? Vá aos grupos, infelizmente, islâmicos radicais e veja como alguns matam os outros. Né? Então existe. Meu amigo, existe sim. Então, argumento número 7, página 36. Muito bem, aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, então vão ter que orar pelo anticristo. Leia comigo o argumento número 7, página 36. Ele está de amarelo. Você consegue imaginar Paulo, Pedro, João e os demais apóstolos ensinando a igreja a orar pelo anticristo? Para que Deus pudesse abençoá-lo e a igreja viver em paz durante a grande tribulação? Não, nem eu. Nem eu. Mais uma razão pela qual não passaremos pela grande tribulação. Irmãos, é incrível, mas quando a igreja é retirada, o mal avança de forma tão assoladora, que para ter conversões durante a grande tribulação, ou
você tem dois sujeitos com poderes extraordinários, como são as duas grandes testemunhas, ou você tem 144 mil que são protegidos pelo próprio Deus, e aí promovem o maior avivamento de todos os tempos, ou então a Deus, né? Irmãos, o argumento é muito simples, bem tranquilo, não há problema nenhum quanto ao argumento, extremamente fácil. Vamos agora para o argumento número 8. E aí eu preciso que você abra em Apocalipse, capítulo 1, tá bom? Primeiro vamos à palavra de Deus. Dessa vez o ensino é de forma diferenciada daquilo que os irmãos estavam acostumados no ensino das outras e dos outros argumentos, mas vamos para a palavra de Deus. Olha que interessante. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. Olha que interessante esse fenômeno que temos aqui em Apocalipse 1. Todo mundo sabe que Apocalipse é um livro da autoria não de João. João só é uma mão, na mente de um outro grande autor. E aí é por isso que Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, começa assim: revelação de Jesus Cristo, a qual deu ao seu servo para mostrar a todos os seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo. Então, o autor direto do Apocalipse, a mente que está por trás do Apocalipse, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E aí o povo diz assim: então não é possível crer no Apocalipse, porque quando o Apocalipse foi literalmente escrito, Jesus estava morto, né? Ou seja, exatamente ali no final do ano 90 depois de Cristo, Jesus estava morto. Sim, mas eles não contavam com a ressurreição. Ele estava mais vivo do que nunca e descortinou para nós tudo aquilo que seria e viria a ser nos tempos futuros. Daí porque o grande autor do Apocalipse é Jesus Cristo. E no versículo de número 19, a ordem de Cristo a João é: o livro não é uma bagunça, meu amigo. O livro tem começo, meio e fim. E Jesus olha para João e diz: eu te trouxe para cá para isso. O imperador romano Domiciano está pensando que você veio para cá foi para morrer, porque você é o único apóstolo vivo, então você é o grande representante da fé, mas eu te trouxe para cá para você escrever, e escrever o que eu vou te falar na seguinte ordem. Versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, Cristo é muito organizado, né? Cristo é fantástico. Por isso que desde o Velho Testamento se diz sobre ele, que ele é Deus de ordem e decência. Então, o livro que ele fez questão de ditar entre aspas, né? Ele usa João, ele mostra para João, ele diz a João, ele enfatiza a João, ele ainda diz como queria. O livro era dele. Quando você vai numa costureira, ela faz o vestido, mas de acordo com a sua vontade, não é? Quando você vai para um sapateiro, ele faz o sapato, mas de acordo com a sua vontade. João escreveu, mas de acordo com o que Cristo mandou. Porque o livro, em última análise, era de quem? Era de Jesus Cristo. E Jesus disse: olha, eu quero que você escreva o que você já viu,
Eu quero que você escreva o que está acontecendo nesse momento histórico, agora, e eu quero que você escreva o que ainda vai acontecer. Olha que interessante. Por isso que no capítulo 1, ele escreve sobre Jesus Cristo. Porque ele tem a visão de quem era Jesus Cristo. E a visão é aterradora e, ao mesmo tempo, fantástica. Ele descreve Jesus de um jeito jamais visto. Forte, poderoso, extraordinário e único, não é? E aí o capítulo 1, ele, obedecendo Cristo, ele escreve exatamente sobre Cristo. Aí no capítulo 2, ele escreve as coisas que são, ou seja, João vivia no ano 90. E quais eram as coisas que são? Bem, as coisas que são é a época da igreja, exatamente a era da igreja. E olhe que interessante, as coisas que são vão do capítulo 2 até o querido capítulo 3. E aí, João descreve as coisas que são através de uma descrição das igrejas. Em primeiro, na cidade de Éfeso. Em segundo, na cidade de Pérgamo. Em terceiro, na cidade de Tiatira. Em quarto, na cidade de Sardes. Em quinto, na cidade de Filadélfia. E em sexto, na cidade de Laodiceia. Laodiceia. Então, olhe que interessante, é muito interessante, porque todas estas igrejas representam aquilo que diante de Deus é as coisas que são. E é interessante que, se você voltar lá no querido versículo 19, depois que ele escreveria as coisas que são, assim diz a Bíblia, e as que depois dessas hão de acontecer. Ou seja, depois da época da igreja, iriam acontecer. E é muito interessante que a partir do capítulo 4 em diante, você não vê mais referência à igreja. Você não vê mais referência à igreja. Até o capítulo 19, em que a igreja é simplesmente vista como a noiva, que desce adornada para o seu noivo para o momento do casamento. E é muito interessante que no capítulo 4 se diga assim: e depois destas coisas olhei. A maioria dos intérpretes dizem que, pelo fato do capítulo 4 começar, e depois destas coisas, seria a escrita joanina para literalmente dizer o que viria após a era das coisas que são. E o que é interessante no capítulo 4 é exatamente o seguinte. Vamos juntos? E depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, a voz do capítulo 1, que é a voz de Jesus Cristo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, depois do período da igreja, João, então, ao terminar o período da igreja, ele sobe aos céus, e Deus disse: agora eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. E olha que interessante. E fui arrebatado em espírito.
Porque em espírito. Porque o que ele ia ver no céu, a carne dele não suportaria. E João ainda não tinha sido transformado. Ele não tinha recebido um corpo celestial. João está morto e enterrado. O seu espírito está diante de Deus. E João, tal como todos os demais que morreram, aguarda a ressurreição dos mortos para receber um corpo glorificado, como Paulo descreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E aí ele foi arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por todos os lados e de trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, terceiro semelhante ao rosto de homens, e quarto semelhante à água voando. E os 4 animais tinham, cada um respectivo, 6 asas por dentro, ao redor, e estavam cheios de óleo, e não descansavam, nem de dia e de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E quando os 4 animais davam glórias e honra e ação de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava no trono, sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade foram e são criadas. É uma visão aterradora, né? Eu trouxe uma foto num slide daquilo que poderia ser o que João viu. Eu gostaria que você olhasse esse slide. Está vendo aí? Olha que visão interessante. É óbvio que isso representa talvez o que João tenha visto. Ele vê um trono. Vamos lá, Josué, bota o trono num zoom bem melhor para a gente. Porque o trono, ali você tem literalmente, não a imagem, mas você tem literalmente esse branco do trono. O que é esse branco? É o que está aqui. A aparência de quem estava sentado era semelhante à pedra de jaspe. Está vendo que do lado do trono você tem, obviamente, do lado não, circundando o trono, você tem um ponto de vermelho? Dá uma olhadinha. Está vendo? Tá? E isso é o sardônio. E o verde em várias tonalidades, o arco-íris em várias tonalidades de verde, é exatamente o que diz o texto, semelhante à esmeralda. E ao lado do trono você tem exatamente o quê? Aí sim, esses 24 homens que simplesmente estão sentados em tronos e têm coroas, fora os seres assustadores, que um tem cara de leão, outro tem cara de boi, outro tem cara de homem, outro cara de águia, 6 asas
e não paravam de voar diante do trono, fora as 7 chamas, que são os 7 espíritos. Agora voltemos para cá. O que na verdade significa tudo isso, irmãos? Aí, obviamente, você tem que entender que João era um homem da sua época. E João não tinha como descrever Deus que estava sentado no trono. Não tem como descrever o próprio Deus. Olha que interessante. Se hoje Deus nos arrebatasse, como fez com Paulo. Paulo foi arrebatado ao 3º céu e viu coisas que são indizíveis. Ele diz que conhece um homem por uma questão de humildade. Mas foi ele que foi arrebatado. João foi arrebatado e Deus disse, escreve. É de dar dó, não é verdade? Escreve. Deus vive em luz inacessível. Como é que João ia ver Deus? Aí é óbvio que João diz aqui no texto, olha, quem estava sentado resplandecia como jaspe. O jaspe, então, na época de João, deveria ser, de todos os cristais e pedras de cristais, ele deveria ser a mais reluzente de todas as pedras. E João, na sua cultura, só teria como comparar a luz extrema que ele viu e que estava sentado como jaspe. Era o que ele tinha. Eu não sei como eu e você compararíamos, mas eu sei que a gente estaria numa fria, né? Se Deus dissesse para nós, Júlia, escreve. Escreve. Escreve como? Né? E aí você tem um círculo que redunda e está ali do lado, e que é vermelho como sardônio, e um arco-íris que é verde como a esmeralda. Ele só conseguia falar isso. Só conseguia falar isso. Pastor, eu queria saber a fundo tudo isso que está aqui. Eu estou aqui com os estudos que eu dei de Apocalipse, capítulo 4. Quando os irmãos estiverem no momento da oferta cantando, eu prometo que eu passo para todos os grupos da igreja, e aí os irmãos hoje à noite ou amanhã poderão ouvir esses estudos de Apocalipse 4. Vou passar nos grupos. Pastor, não estou no grupo. Então não tem problema. Você entra no nosso YouTube e vai lá. Playlist do Apocalipse. E são 2 estudos de Apocalipse capítulo 4. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí você vai ver em detalhes tudo isso. Mas o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte. Me responda algo extremamente simples. Quem é que pode estar diante de Deus? Me responda. Qualquer um pode chegar diante de Deus? Qualquer um pode estar perante Ele? Mostra de novo a imagem, filho, por gentileza. Olha que interessante. 24 anciãos estão perto do trono dele. Está muito perto. Está muito perto. E o texto termina, é o último slide, filho. Bote para mim o último slide. E o texto termina dizendo que esses 24, eles colocam diante daquele que está no trono suas coroas. Suas coroas. Vem comigo. Quem é que pode estar diante daquele que é santo, santo, santo e santo? Pastor, eu acho que esses 24 aí são os anjos. Eu estou achando que são anjos, porque a Bíblia diz que os anjos é que estão direto. Pode voltar para mim, filho, na presença de Deus. Pois é, né?
Você sabia que os anjos são aqueles que têm a tal cabeça de leão, o outro que tem a cabeça de águia, o outro que tem a cabeça de homem, e o outro que tem a cabeça de boi? É mesmo, pastor? Sim. Você vai ficar espantado com os 2 estudos que eu vou te passar. Eles são de 20 minutinhos. Eu falo bem devagar, porque o público que mais me ama é o público idoso. Todos os idosos me abraçam dizendo: ai, pastor, adoro ouvir os seus estudos, porque o senhor vai devagarzinho e eu posso escutar devagar e pensar. É lógico que os jovens e adolescentes, nesse ponto, também me odeiam. Mas se você não aguenta alguém falando devagarzinho, vai lá, tem a possibilidade de aumentar a velocidade, tá bom? O próprio YouTube te dá essa chance. Chama um jovem e aumenta a velocidade, você vai ter tudo isso. Mas a questão central é, esses seres que estão perto do trono, quem são estes anciãos? Pegue por gentileza comigo o argumento número 8. E olhe que interessante. O argumento 8 diz assim: a visão dos 24 anciãos, em Apocalipse 5, 9 a 10. Você já pensou que estes personagens somente podem ser preenchidos por quem detenha o máximo de crescimento, desenvolvimento e maturidades espirituais, pois, além de terem tronos, possuem coroas e estão diante de Deus em posição de extrema honra? Você acha que Deus vai dar coroa para qualquer um? Você acha que vai se sentar em trono diante do Altíssimo qualquer um? Gabriel, que é Gabriel, quando ele vem falar com Daniel, quando vem falar com Maria, ao falar com Maria, ele chega a dizer: olha, eu sou Gabriel, aquele que assiste no trono de Deus. No céu, há miríades e miríades de anjos. Jesus não mentiu quando ele disse a Pedro: Pedro, guarda a espada, porque se eu quisesse, eu pediria legiões ao meu Pai. Ele enviaria por baixo 2 legiões. Cada legião é 6.000. Se ele pede, vem 12 mil anjos brincando. O diabo levou com ele 1/3 dos anjos, mas ficaram 2/3. E eles trabalham, são ministros em prol daqueles que hão de herdar a vida, o quê? Deus prometeu para anjos tronos e coroas? Você sabe o que a visão do capítulo 4 é? É o cumprimento de todas as promessas de Apocalipse 2 e 3. Em Apocalipse 2, Deus olha para a igreja e diz assim: quem vencer vai sentar em tronos. Quem vencer, eu vou dar a coroa da vida. Quem vencer, eu vou dar o direito de se vestir com linho fino, branquíssimo. Quando você pega as promessas que ele faz no capítulo 2 e 3, você vê que ele, no capítulo 4, faz questão de cumprir tais promessas. Adivinha quem está lá em cima? Ariston. Aí
Igreja. Adivinha quem são esses 24? A igreja. E olha aqui, a igreja que ele mais bate, porque a igreja de Laodiceia apanhou, que Deus o livre e guarde, né? A de Laodiceia, olha que interessante. Versículo 17 do capítulo 3. Como é que você diz que é rico? Que não tem falta? Você é desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Compra de mim ouro. Pega comigo vestes brancas. E ainda pega colírio, para que você veja. Sério. Os 24, eles veem tudo. Eles veem o que a gente não consegue ver. Eles veem os tronos de Deus. Eles têm acesso ao próprio Deus Pai. Porque no capítulo 5, diz que na mão direita de Deus Pai estava o livro selado. E João chora, perguntando quem vai abrir o livro. Um dos anciãos diz assim: amigo, calma. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que venceu, ele vai abrir o livro. E aí entra Jesus, no capítulo 5, pega o livro da mão de Deus, o Pai, e vai abrindo selo a selo. Os 24 anciãos vê o que ninguém vê. Jesus prometeu a nós que nós teríamos coroas. Eu não vou abrir aqui todos os textos para te mostrar todas as coroas, porque isso está lá na frente na revista. Jesus disse que nós seríamos reis. Rei está em quê? Tronos. E rei tem o quê? Coroa. Sabe quem está aqui? Representado nesses 24, eu e você. Se o Senhor voltar hoje. Porque nós seremos arrebatados. Mas antes de nós, chega lá quem? Quem já dorme no Senhor. Porque eles nos precederão. Eles sairão dos túmulos e se encontrarão com o Senhor e nós todos juntos. Aqui está a igreja. É por isso que a palavra igreja vem no capítulo 2 e no capítulo 3 de forma enorme. E a partir do 4 cessa. Porque lá no 6 começa a grande tribo. Adivinha quem já está nos céus. Antes da grande tribulação começar. A própria o quê? Igreja. Meu Deus, pastor, que coisa fantástica. Me diga quem mais pode preencher essa posição de honra. Quem são esses seres tão aperfeiçoados que podem estar diante de Deus? Gente, olha o trabalho do Espírito Santo conosco.
Olha o que o Espírito Santo está fazendo em nossa vida. Pensa nisso. Reflete sobre isso. Olha quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não está preparando somente uma noiva para o noivo receber. Ele está preparando seres que no futuro desempenharão os cargos mais importantes da humanidade, porque vão governar com aquele que será o supremo rei, rei de reis, e que terão tronos menores do Rei de Reis. Terão coroas menores do que a grande coroa do grande rei, mas que estará com ele reinando. Agora, por que 24? E por que ancião? Porque, irmãos, ancião é aquele que alcançou o maior dos desenvolvimentos. Ancião era para não deixar dúvidas de quem aqui se estava falando. Olha que interessante a página 38. Vá comigo. Página 38. Leia os 2 primeiros parágrafos comigo. Os anciãos em Israel não eram apenas representantes do povo, mas eram também juízes. E logo representantes de Deus para julgar o povo. Porque Deus não pegava menino para governar o povo e para julgar o povo? São identificados como Deus no exercício do julgamento. Os 24 anciãos, agora diante de nós, em conexão com o trono de Deus, também estão assentados, identificados com Ele. No julgamento prestes a ser executado sobre a terra. Porque nós já estamos lá em cima. Porque o Senhor disse que julgaríamos as nações. Os 12 apóstolos julgarão Israel. E nós estaremos do lado de Deus, olhando cada momento da ira dele e dizendo: está correto, é justo. Glórias a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Sabe aquela posição daqueles jurados que olham e depois de dizerem culpado ou inocente, vem o juiz no tribunal do júri lavrando a sentença? Você acha que Deus vai nos colocar na grande tribulação? Amigo, a grande tribulação é o cálice da ira de Deus descendo, é o julgamento de Deus. Eu e você não fomos destinados ao julgamento, nós somos juízes. Nós estamos em tronos. Em primeiro lugar, vendo todo o julgamento do Senhor Deus. E depois, em segundo lugar, para quando Ele descer e estabelecer o milênio, e depois o reino eterno, governarmos junto com Ele. Olha o próximo parágrafo. No Novo Testamento, o conceito básico de ancião é o de representante do povo. Alguém que governa ou julga da parte de Deus sobre o povo. E isso continuou em Atos 15, 2, 20, 17. Tanto é que estava sob a igreja, presbíteros, anciões. Vale lembrar que presbítero no grego tem o mesmo significado
com ancião. Presta atenção. Mas ancião também, e 24, é para nos identificar com a segunda função que nós teremos após sermos arrebatados. Por quê? 24 aparece na Bíblia 2 vezes. Aqui e lá em 1 Crônicas, por coincidência, capítulo 24 e capítulo 25. O que é que nós temos em 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 25? Bem, nós temos em 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 25, exatamente Davi dividindo o turno do sacerdócio em 24 ordens ou turnos. E você tinha o ancião e o sacerdote coordenando o trabalho no templo, e vários outros sacerdotes, literalmente, a sua ordem, trabalhando ali no turno do templo. De tal forma que 24 horas no templo havia, literalmente, todo o trabalho para o Senhor. Por que será que Jesus disse que nós seríamos reis e sacerdotes, irmãos? Olha que interessante. Aqui em cima são 24 anciãos. É um número também perfeito para o exercício do sacerdócio que haverá no futuro. O conhecimento de Deus será necessário. A Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento de Deus. Que as nações virão e virão para conhecer sobre Deus. E adivinha quem trabalhará não só como rei, mas também como sacerdote? A igreja do Senhor Jesus. É linda essa visão. É linda essa visão porque ela é a visão em que Deus diz, o que eu prometi em Apocalipse 2 e 3, estou cumprindo aqui, Olha a coroa, olha tronos, olha vestes, olha a igreja aqui. Pegue comigo na página 38. Página 38. Na página 38, na coluna da direita, a gente leu a coluna da esquerda, você em casa vai ler de novo. Eu estou agora na coluna da direita. E tem o primeiro parágrafo que diz assim, um exame, o segundo parágrafo, o número, terceiro parágrafo. Acompanhe a leitura comigo. Mas por que 24? O significado do número deve ser buscado em 1 Crônicas 24 e 25. Davi dividiu o sacerdócio em 24 ordens ou turnos, com um turno atuando por vez. Os respectivos anciãos ou chefe desses turnos representam todo o sacerdócio levítico. Haveria, assim, 24 sacerdotes e um sumo sacerdote. Seu serviço variado corresponde ao dos anciãos no céu, pois o templo, não menos que o tabernáculo, em sua estrutura e seus objetos e serviço, foram projetados de acordo com o que Moisés já vira no céu. Agora, olha que lindo. O povo de Deus é descrito como sacerdócio santo e real. 1 Pedro 2 e 5, e eles são vistos aqui com ambas as caracterizações. Logo, parecem ser representantes de todos os sacerdotes celestiais associados a Cristo, o grande sumo sacerdote, no desenrolar da consumação dos séculos. E aí vem na página 39, seu conhecimento íntimo do plano de Deus dá indícios de que os anciãos representam a igreja
né? E aí vamos para o próximo parágrafo. Os anciãos são simbolicamente a igreja e são vistos no céu, num local designado pelas Escrituras para a igreja, antes dos selos serem abertos, as trombetas serem tocadas e os ais pronunciados, e antes de qualquer das taças da ira de Deus serem derramadas. E em tudo o que se segue até o 20º capítulo, a igreja nunca é citada como presente na terra, mas sempre aonde? Nos céus. Irmãos, quem poderia ser este ser tão elevado para estar perto do trono de Deus? O capítulo 4, então, tem duas grandes finalidades. Primeiro, dizer: o mundo não está descontrolado. Então, meu irmão, não fique preocupado com nada. Não fique preocupado com nada. Não entre na loucura daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Há um Deus no seu alto e sublime trono, governando tudo. Ai, pastor, mas a gasolina está chegando a R$8. Eu sei, eu também estou sentindo no bolso. Mas fique tranquilo, a coisa vai piorar e depois que a igreja subir. Preocupe-se não. Depois que a igreja subir, segundo a palavra de Deus, os homens trabalharão o dia inteiro só para ter porções de trigo, coitados. Pastor, a violência, é mesmo? Deixa a igreja subir. Depois que ela subir, ela vai ser generalizada, é um matando o outro. Pastor, terremotos, maremotos, calma, deixa a igreja subir. O monte vai cair em cima e todos os montes serão abalados. Meu Deus, pastor. Só depois que a igreja sobe, sim. Porque quem detém o homem da maldade chama-se Espírito Santo. E ele nunca deixará a igreja. E quando ele for retirado, e a igreja então for entregue ao noivo, aí você vai ver a coisa ficar horrível. Tenha calma. Deus está em seu sublime e alto trono, esperando um por um de nós. Seu filho nos encontrará nas nuvens. E você se lembra aquela passagem que diz: Pai, aqui estão os que tu me destes. É Apocalipse 4. Apocalipse 4, ele nos apresentará o Pai. O Pai dará a cada um de nós, louvado seja o seu nome, coroas. Segundo nossas obras, teremos vestidos de linho fino. E teremos tronos. E muitos de nós, no futuro, ou será rei, ou será sacerdote. E nós estaremos sentados, vendo o Cordeiro abrir um por um dos selos. E a grande tribulação ocorrer aqui embaixo. É incrível, né, irmãos? É maravilhoso. O argumento número 8, que começamos hoje, e vamos terminar na próxima quarta-feira, porque ainda tem muita coisa a falar aqui sobre ele. Ele diz: a visão dos 24 anciãos. Você já pensou que estes personagens somente podem ser preenchidos por quem detém
tenha o máximo de crescimento, desenvolvimento, maturidade, pois além de terem tronos, possuírem coroas, estão diante de Deus em posição de extrema honra. Todos os anjos podem estar assim? Não. Demônios terão tamanha honra? Não. Aqui é a igreja. Logo, os 24 anciões só pode ser a igreja. Somente o Espírito Santo pode produzir tais seres. Gente, olha o que o Espírito Santo está produzindo em nós. Não é à toa que para estar lá é um novo corpo. E este é um trabalho do Santo Espírito na igreja fundada por Cristo e ninguém mais. Assim como tal visão ocorre antes de toda a grande tribulação, que só começa em Apocalipse 6, demonstrada está que a igreja, 24 anciãos, não passará pela mesma, estando antes, diante do trono de Deus, rendendo-lhe louvor e glória. Nós só começamos o argumento número 8. Eu vou terminar o argumento número 8 na próxima quarta-feira. Mas eu quero que você escute, se possível ainda hoje à noite, ou depois em casa, vou passar para todos os grupos agora, literalmente, Apocalipse, capítulo 4, e Apocalipse, capítulo 4, parte 1, 4, parte 2, e aí o que você escutar hoje vai complementar o estudo, e aí na outra quarta, a gente termina o argumento número 8. Domingo, nós vamos estar com a nossa querida ceia. A nossa querida ceia. E como este argumento número 8 é muito profundo, quarta-feira que vem eu termino, hoje eu comecei, quarta-feira que vem eu quero terminar. E aí você verá quão fantástico é Apocalipse capítulo 4. Tá bom? Senhor, nós te rendemos glórias e louvor. A ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ó Senhor, que posição privilegiada está nos aguardando. Que posição grandiosa, gloriosa. Senhor, que Deus maravilhoso és tu. Ó amado Espírito, continua produzindo em nossa alma, em nossa vida, tudo aquilo que tu queres. Limpa-nos, pois, pela tua palavra. Limpa-nos, pois, pela tua palavra, ó Deus. Para que possamos viver em santidade e estar um dia nessa posição tão elevada. Ó Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. E louvado seja o teu nome, para todo sempre. Amém. O que nos espera no céu, irmãos, é muito maior do que qualquer provável tormenta que vivamos aqui. Portanto, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Quarta-feira que vem nós vamos ver algumas coisas que são fantásticas. Amém?